Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o RISA ARCT1, ARCT11, fundo imobiliário do segmento do setor aí de logística, que paga próximo aos seus 18% de dividend yield. Muitos investidores investem nele por conta desse dividend yield alto. Mas já começa o vídeo dando um alerta, não espere que esses dividendos aí vão se manter no longo prazo. Pode ser que ocorram oscilações, tá bom? No curto prazo aí pode ser que diminua quando a taxa de juros, a inflação diminuir aí também, então não se assuste. Beleza, mas eu acho que é um bom fundo imobiliário que vale a pena a gente dar uma olhada no relatório gerencial dele aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui embaixo, ver algumas informações importantes. Início das suas atividades foi em julho de 2017, então o fundo imobiliário está aí 5 anos no mercado, ele é, vamos botar assim, relativamente novo. E ele tem aqui embaixo quantidade de emissões 6, então já fez 6 emissões para arrecadar dinheiro no mercado, para comprar, para aumentar a diversificação do seu portfólio. Tem uma taxa de administração de 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% acima do IPCA mais 5% ao ano. Então ele busca como meta esse IPCA mais 5% aí para entregar no mínimo isso para os seus investidores. Então é um bom rendimento e aqui embaixo a gente olha algumas informações. A BL dele, a área bruta locável, 170 mil metros quadrados, dividend yield de 18% anualizado em 2022, número de ativos 9, então ele tem 9 imóveis, é uma diversificação boa, mas se você comparar com outros fundos imobiliários mais antigos no mercado, a diversificação fica razoável, ok? Mas é bacana aí a diversificação dele e aqui embaixo o número de investidores vem aumentando, já está desatualizado esses 28 mil aqui. O prazo médio dos contratos é basicamente longo prazo. Temos 8 ativos que são de 10 anos o prazo do contrato e um ativo lá que está próximo aos 5 anos. Então, essas são algumas informações. Vamos dar uma olhada agora na composição do seu portfólio. Aqui a gente olha o seguinte, 9 ativos, a área do terreno, a área construída, o valor desembolsado e aqui a data de aquisição desses ativos. Então todos eles foram adquiridos de 2020 para cá e aqui algumas informações bem interessantes. Então temos 36,3% de concentração da sua carteira no setor de bebidas, temos 24,9% no setor de galpão logístico e temos 12,8% no setor de distribuição. Então essas são as 3 maiores posições aí, maior concentração da carteira dele nesses 3 tipos de setores. Então bebidas, logístico e distribuição. E aqui a gente tem outra informação legal que é o cap rate, que seria a taxa de retorno em cima do valor do imóvel, ou seja, quanto que esse imóvel gerou de aluguel nos últimos 12 meses dividido pelo valor de mercado do imóvel. E a gente percebe que de 43,9% da sua carteira entregou entre 9 e 9,5% aí de cap rate. Temos também 43,4% entregou 9,5% a 10% e 12,6% entregou acima de 10% de cap rate aqui. E aqui embaixo a distribuição dos seus imóveis. 1 em Minas, 3 em Goiás, 1 no Mato Grosso do Sul, 3 em São Paulo e 1 lá no Ceará. Galerinha, é o seguinte, estou aqui para pedir para vocês aí, para me ajudar a alcançar essa meta que eu quero é atingir 5 mil inscritos até o fim do ano, tá bom? Então, vamos lá, já estou aqui ajudando, fazendo esses videozinhos aqui bacana para te ajudar aí nos seus investimentos e não custa nada você dar mais curtida, comentar mais os vídeos, compartilhar com seus amigos, beleza? Para a gente cumprir juntos essa meta aqui e fazer esse canal crescer mais e mais, beleza? Aqui no site Status Invest eu consigo tirar algumas outras informações importantes também, que seria a valorização dele nos últimos 12 meses, teve uma desvalorização de 1,18%, o valor atual da sua cota R$ 99,26 e aqui 2 informações que sempre você tem que levar em consideração ao avaliar um fundo imobiliário. O PVP dele, que seria o preço sobre valor patrimonial, para você ver se não está pagando caro demais por um fundo, então aqui ele está sendo negociado em 0,99, seria bem próximo ao seu valor justo, que é o valor dele de por cota, que valor patrimonial de 99,86. Até 1,2, dependendo do setor e dependendo do fundo imobiliário, está aceitável, ele não chega a ficar tão caro. Acima de 1,2 ali já está meio caro o fundo imobiliário. O ideal é você tentar comprar um fundo descontado abaixo de 1 e que tenha uma boa carteira, que tenha um bom portfólio, tá? Isso aí é difícil de encontrar, mas estudando direitinho você consegue.
Liquidez média diária dele, 1,3 milhões de reais sendo negociados todos os dias, então é uma boa liquidez. Outra informação importante, porque não adianta você comprar um fundo imobiliário com a liquidez de 100 mil reais por dia, e quando você precisar vender suas cotas, você não conseguir um comprador para elas. Então isso seria liquidez. Transformar o seu dinheiro, transformar um ativo de forma rápida em dinheiro. Beleza? Vamos dar uma olhada agora na análise gráfica dele, para a gente fechar o estudo com chave de ouro, utilizando análise fundamentalista, os dados que a gente utilizou até agora e análise gráfica para pegar o timing dele, para ver se é momento de fazer um aporte ou não, de entrar no fundo imobiliário ou não. Dentro da análise gráfica, o que eu gosto de traçar? Primeiramente, nós vamos traçar a linha de tendência de alta dele, que aí a gente consegue ver se ele se mantém nela ou não. E eu consigo perceber que ele rompeu essa LTA, a linha de tendência de alta dele, rompeu ela, mas ele entrou numa tendência? Não, o mercado ficou indeciso. Olha só, ele está lateralizado desde julho mais ou menos, desde julho de 2022 está lateralizado. E essa lateralização ela não é à toa não, porque ele está segurando muito bem em um suporte aqui, ó, que seria esse suporte dessa alta máxima dele aqui, que foi lá em maio de 2021, ele está segurando muito bem nesse suporte, ok? E o que acontece? O que eu enxergo aqui agora? Eu tenho ele em carteira, mas vou esperar um pouco, porque pode ser que essa semana ou na próxima sejam 2 semanas decisivas aí, que se ele perder esse suporte, ele pode fazer uma correçãozinha aí maior e vir buscar a média móvel de 72 períodos, que seria o próximo suporte dele. Vou aguardar, tenho em carteira, estou recebendo meus dividendos felizes lá com ele, sei do tamanho, sei que o dividendo dele pode não se manter no longo prazo, mas estou ciente disso. Mas tem uma carteira bacana no fundo imobiliário, tá? E vou olhar 2 indicadores aqui agora, só para a gente fortalecer essa análise gráfica aqui, que é o seguinte: o índice de força relativo à média força interna do papel. Quem está mais forte, os compradores ou os vendedores? E aqui a gente percebe que está equilibrado, próximo aos 50%, e os vendedores começando a ganhar força aqui, tá? Então, se os vendedores começarem a ganhar força, vai fazer peso no papel, pode ser que a correção dele realmente aconteça e aí eu compro ele mais lá embaixo um pouquinho, por isso que eu gosto de esperar. E o MACD, que seria um indicador de reversão de tendência de forma antecipada, o legal dele é o seguinte: essa parte aqui agora, quando a azul está por baixo da laranja, que é o caso aqui agora, no atual momento, quando ela cruza por cima, então, ou seja, o MACD cruza a linha de sinal aqui, então a azul está por cima da laranja assim, é um sinal de compra, que aí pega, surfa essa altazinha aí de curto prazo, tá? Então aqui o que acontece? A azul está por baixo da laranja, está numa tendência teoricamente de baixa ainda, então eu prefiro aguardar, porque está sinalizando essa tendência de baixo, o mercado está indeciso aqui ainda, ok? Está numa zona importante aqui de suporte, se romper essa zona ele vai buscar aqui embaixo. É certeza? Não, não é certeza. Na análise gráfica não temos certeza, no mercado financeiro como todo não temos certeza, mas a gente pode estudar e observar padrões anteriores para a gente projetar o futuro aí. Beleza? Esse é o estudo do ARCT11, um fundo imobiliário que eu gosto, por isso que eu tenho ele em carteira, opinião pessoal minha, não é recomendação nem de compra nem de venda, ok? Um grande abraço então para você, não se esqueça de curtir o vídeo aqui e ó, até o próximo.